Os eventos preditos pelos mais abalizados profetas bíblicos e modernos. Diz a profecia milenária, em síntese, que na hora dos tempos, os cabritos e os joios seriam separados das ovelhas e do trigo, enquanto os bons sentar-se-ão à direita do Cristo, e os maus à sua esquerda. Os direitistas do Cristo farão jus a uma vivência física futura bem melhor, em concomitância com a sua natureza espiritual eletiva, e terão direito a um curso educativo superior, com novos e belos ensejos de aperfeiçoamento. No entanto, os espíritos classificados à esquerda do Cristo, no atual juízo final, abrangendo o conjunto de almas rebeldes e indisciplinadas contra as leis da vida espiritual, serão exilados para um mundo equivalente à sua índole inferior, em cujas encarnações poderão recapitular as lições negligenciadas na Terra. Pergunta: nessa separação do trigo e do joio terrícola, qual seria a soma de espíritos situados à esquerda do Cristo e, também, a porcentagem dos direitistas, baseando-nos em nossa atual população? Ramatiz: sob o vaticínio da estatística sideral, presume-se que 2/3 de vossa atual humanidade formarão o conjunto de espíritos reprovados à esquerda do Cristo, os quais deverão emigrar para outro orbe inferior, onde os seus habitantes ainda situam-se na era da pedra lascada. O outro conjunto, constituído pelos direitistas, e compreendendo 1/3 de vossa população até o fim deste século, poderá retornar em novas encarnações no próprio orbe terráqueo, e a partir do próximo milênio. Pergunta: porventura, não é um presente de grego, o fato dos espíritos aprovados no atual juízo final e à direita do Cristo, ainda voltarem a se encarnar na Terra, onde já sofreram tantas dificuldades, sacrifícios e decepções físicas? Ramatiz: em face da verticalização do eixo da Terra, a qual se processa, lentamente, mas já comprovada na atualidade pela variação incomum dos climas tradicionais, das alterações de ambientes físicos e do forte degelo dos polos, então, o vosso planeta apresentará melhores condições de habitabilidade no próximo milênio. O tema de fim de tempos ou tempos chegados, logicamente previsto no cronograma sideral da vossa constelação solar, além de prever e executar a melhoria geofísica e geodinâmica do orbe terráqueo, também age concomitantemente com a necessária seleção e classificação espiritual da humanidade. Até o presente momento, a Terra ainda se classifica no magistério sideral como um orbe físico de educação espiritual primária e, por esse motivo, é habitada por espíritos instintivos, rebeldes, sensuais, ambiciosos, perversos, agressivos e fortemente apegados às necessidades animais. Conforme diz a máxima popular, cada casa com seu dono, mas, nós, então, diríamos, cada escola com seu aluno, em que a melhoria do homem terrícola implica na melhoria do seu orbe, tal qual a melhoria da moradia requer melhor inquilino. Em consequência, um planeta primário agreste e instável, porque é jovem, o seu clima sofre abruptas variações, a sua constituição geológica é afetada por terremotos, vulcões, tempestades, furacões, chuvas violentas em épocas impróprias, que assolam causando inundações catastróficas. Em sentido oposto, as secas demoradas crestam as lavouras e anulam o esforço do homem, obrigando-o a ativar o raciocínio na solução do problema aflitivo rural, porém, importante, porque representa os recursos primários de alfabetização e educação dos alunos indisciplinados, instintivos, mal criados, preguiçosos, irresponsáveis, daninhos, astutos e briguentos, os quais zombam até dos preceitos cívicos e morais ministrados pelos professores. Entretanto, lenta e progressivamente, sob o jugo das dificuldades encontradas no seu planeta ainda jovem, eles terminam entendendo a meta da vida humana e assinalando os conceitos superiores da vida eterna. É o caso do planeta Terra, no qual, por força da oscilação do seu eixo inclinado, ocorrem condições críticas,
em que o extremo calor do verão favorece a proliferação de germes patogênicos, enquanto no outro extremo é preciso a gelidez entorpecente do inverno, a fim de se reduzir o excesso de micróbios indesejáveis. Mas quando o orbe terráqueo elevar ainda mais o seu eixo, e assim proporcionar uma rotação mais vertical e equilibrada, também devem se reduzir as diferenças de temperaturas, em face da predominância de duas estações mais amenas e duradouras, semelhantes ao outono e primavera. A nova Terra, mais verticalizada sob melhor estabilidade climática, tende a reduzir, por um efeito natural de equilíbrio, os resfriados, as bronquites, asmas, pleurisias, pneumonias, pleurites, enfisemas, coqueluches, e demais moléstias específicas das vias respiratórias, que atualmente se agravam pelas variações demasiadamente violentas da atmosfera. Assim como há regiões e países cujo clima agradabilíssimo, límpido e ozonizado, são até recomendados pela medicina, como recursos terapêuticos de recuperação de moléstias das vias respiratórias, a Terra também oferecerá melhores condições de saúde física, após a elevação do seu eixo. Pergunta: apenas a elevação do eixo terráqueo será suficiente para que a Terra se torne um paraíso? Ramatiz: não se tratará de um paraíso terrestre, apenas por efeito da elevação do eixo do planeta. É de senso comum que também existem condições kármicas espirituais confrangedoras, que superam toda e qualquer influência climática ou natureza geológica de um orbe, e as quais impedem o espírito encarnado de agir livremente. Quem nasce deformado anatomicamente, ou portador de enfisema, asma brônquica, lesão pulmonar ou tuberculose congênitas, não iria libertar-se dessa bagagem mórbida perispiritual, tão somente por força da verticalização do seu orbe. Mas, evidentemente, o sofrimento é sempre mais moderado, quando existem condições salutares, que podem reduzir as crises, como no caso de enfermidades das vias respiratórias em relação aos climas saudáveis. Mas não podemos deixar de vos assinalar que a pedagogia divina tem por finalidade a evolução e o progresso. Nenhum ser ou coisa mantém-se em condição inferior absoluta, embora o aperfeiçoamento e o progresso se deva fazer de modo lógico e lento, sem os saltos miraculosos, que desmentiriam a coerência das próprias leis do cosmo. Assim, todos os planetas primários também evoluem para condições cada vez mais estéticas e agradáveis, a fim de atender os diversos tipos de espíritos, que ali deverão aprimorar os sentimentos e desenvolver a sabedoria na sua individualização. Repetimos que, melhorando o habitante, também se deve melhorar a moradia, assim como a promoção do aluno exige melhor professor. Pergunta: baseando-nos na pedagogia humana, qual seria a graduação do planeta Terra, após a sua verticalização? Ramatiz: malgrado a descrença de alguns espiritualistas, que subestimam a influência do meio sobre a criatura, a Terra submete-se, atualmente, em sua intimidade geológica e situação astronômica, a importante reforma que objetiva a sua promoção de escola de espíritos primários para a categoria de um educandário destinado a alunos terrícolas mais adiantados nas encarnações dos próximos anos. Sob o esquema da administração sideral, vinculado ao grande plano Manvantara do atual cosmo materializado, chegou o momento e a hora de a Terra libertar-se da rotina comum de singelo planeta de alfabetização espiritual, configurado pelos 10 mandamentos, para tornar-se um orbe físico e educativo, onde o desenvolvimento da sabedoria criativa e o senso de responsabilidade plena serão os principais objetivos. Em consequência, os alunos terrícolas maus, daninhos, ciumentos, desleixados, negligentes, tolos, destruidores e irresponsáveis em reprovação no atual juízo final, o exame de um curso espiritual educativo iniciado há 28.000 anos, na Atlântida, devem transferir-se para outra escola planetária primária fim, onde possam recapitular as mesmas lições subestimadas por desleixo,
ignorância ou rebeldia na terra. Pergunta: e que dizeis dos alunos ou espíritos aprovados para as encarnações terrenas no próximo milênio? Ramatiz: evidentemente, os espíritos direitistas, aprovados sob a égide do Cristo, que é o amor universal, são os discípulos obedientes, pacíficos, escrupulosos, fraternos, responsáveis, humildes e laboriosos, que precisam de melhores apetrechos escolares e condições de vida física mais amena e eletiva ao seu maior progresso educativo. Embora a Terra verticalizada no próximo milênio ainda não lhes ofereça uma vivência absolutamente feliz, porque é um planeta sujeito às transformações climáticas, que, entretanto, não serão tão variáveis no futuro. Após as atuais e importantes reformas geofísicas, ela será um ambiente mais saudável aos tipos de almas pacíficas, fraternas, serviçais e respeitosas às leis universais, a que aí deverão encarnar. O próprio degelo nos polos, que se acentua com a verticalização da Terra, descobrirá uma região fértil protegida pela imensidade do gelo, a fim de compensar as terras áridas e feridas pelas bombas atômicas, que são estupidamente lançadas pelos atuais alunos primários e irresponsáveis. Nota do médium: alguém indagou em Okin, entidade espiritual que comparece aos nossos trabalhos mediúnicos, a sua opinião sobre o atual degelo nos polos, e que se presume descobrirá a terra fértil para a humanidade do terceiro milênio. Através do seu tradicional modo simples e humorístico, Okin assim respondeu: os atuais polos carregados de gelo, que já começa a se desmanchar, são o providencial refrigerador, em que Deus conserva as terras nutridas para as plantações sadias dos futuros moradores escolhidos à direita do Cristo, pois os doidos estão secando todo o chão com as bombas atômicas. Fim da nota. Os futuros habitantes da Terra, promovidos no atual juízo final, em face de sua contextura psíquica mais aprimorada e espírito criativo superior, hão de cooperar na modificação do seu novo ambiente e solucionar todos os problemas difíceis e onerosos, que ainda pesam ou agravam a vida terrícola. Muitos desses espíritos bons e classificados à direita do Cristo já se devotam sincera e afetivamente à solução de vários problemas, que ameaçam cada vez mais a saúde e a vivência dos terrícolas, como a poluição, o vício dos tóxicos e o alcoolismo. Pergunta: há, também, alguma alusão bíblica sobre o caráter ou o tipo dos espíritos situados à esquerda do Cristo, e que deverão emigrar para outro orbe físico inferior? Ramatiz: diz João Evangelista, Apocalipse 21:8, mas, quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, serão lançados no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eis, definido, o tipo espiritual primário, reprovado no atual exame de juízo final, e que ficará impossibilitado de cursar novamente a escola terrena, uma vez que a terra será transformada num educandário ginasial. O profeta João é bastante explícito e indicativo, quando, além de identificar os espíritos esquerdistas do Cristo, e apontar-lhes a natureza das maldades, asperezas e turbulências, ainda deixa-nos entrever que eles serão afastados do orbe terrestre, ou seja, lançados no lago ardente de fogo e de enxofre. Sabe-se que o fogo e o enxofre têm sido temas fundamentais, que na tradição espiritual identificam os locais de purificação e de sofrimento no além-túmulo. É, enfim, um ambiente inferior e primário, onde dominam o fogo ardente e as forças destrutivas sufocantes e repulsivas, símbolo de um mundo em formação e tipo antediluviano. Embora não haja no seio de Deus nenhum propósito punitivo, quem for lançado em tais regiões há de sofrer uma ação dolorosa, mas purificadora pelas próprias energias agressivas e primárias. O lago ardente de fogo e enxofre poderia lembrar algo do lodo medicinal,
que a terapêutica adequada usa para a limpeza das excrescências e resíduos antiestéticos da pele das mulheres, ou os chamados charcos purgatoriais do mundo astral primário. O apóstolo João serve-se habilmente das imagens que julgou mais apropriadas para descrever a região ou condição de vida inferior e desagradável, capazes de definir o mundo de exílio dos terrícolas reprovados à esquerda do Cristo. Diz João que eles serão lançados, ou sinonimicamente despejados da terra, tal qual acontece com os inquilinos caloteiros indesejáveis, que deixam de cumprir as obrigações assumidas com seus locadores. Pergunta: considerando-se que o espírito é a base imprescindível e indestrutível da própria personalidade humana, assim mesmo devem se apagar da mente dos exilados as recordações de suas vidas na terra. Ramatiz: em verdade, o perispírito, que é a vestimenta configuracional do espírito eterno, lembra um avançado e indestrutível Videotap, que assinala e grava até a queda de um fio de cabelo da cabeça do homem, conforme diz o aforismo popular. Mas é de bom senso distinguir-se entre o gravar e o reproduzir perispiritualmente, pois, enquanto gravar é participar de imediato dos acontecimentos e fenômenos em foco, reproduzir já exige a evocação mais difícil desses fatos. Portanto, devem faltar os espíritos exilados às condições similares e eletivas, num meio tão agreste e primitivo, para o melhor êxito de sua memorização das vivências terrícolas anteriores. Embora eles possuam, em estado latente, as reminiscências de suas vidas na Terra, a emigração e encarnação num orbe inferior é pesada cortina a vedar o acervo da memória perispiritual, a qual só vibrará com algum êxito nos momentos de forte saudosismo espiritual. Mas como ouvido do passado, em cada nova encarnação, é regra espiritual imperativa, a fim de o homem viver liberto de complexos e frustrações pregressas. Os exilados terrícolas apenas conservarão alguma recordação subjetiva de que já viveram num mundo melhor e mais agradável. Comparando o desconforto e o primarismo das cavernas, eles hão de criar novamente a lenda de anjos decaídos de um mundo melhor, ou de Adão e Eva, o primeiro casal expulso do paraíso pelo abuso da árvore da ciência do bem e do mal. E a nova humanidade troglodita, temperada com os exilados da terra, há de percorrer novamente o extenso caminho das alegorias, dos dogmas, ritualismo e superstições religiosas, na incessante escalonada da ideia de Tupã até a conceituação moderna e conceptual de que Deus é a suprema inteligência, ou a suprema lei do universo. Apesar de se ajustarem biologicamente à vestimenta hirsuta dos originais trogloditas, que serão elevados à condição de parentes consanguíneos, há de lhes vibrar no subjetivismo da alma a ideia de que se encontram lançados num mundo infernal, no lago ardente de fogo e enxofre, e que por sua estultice espiritual terão de comer o pão amassado com o suor do rosto. Pergunta: e qual seria a figuração da serpente, nessa lenda de Adão e Eva? Ramatiz: a serpente da lenda de Adão e Eva, responsável pela tentação de Eva comer a maçã proibida, caracteriza, justamente, um dos poderes mais criativos e ao mesmo tempo destrutivos, que é a posse do espírito imortal. Trata-se do fogo serpentino, conhecidíssimo dos ocultistas, Rosa-cruzes, yogis, teosofistas e budistas, o qual sobe pela coluna vertebral, partindo do centro de forças etéricas, ou chakra kundalíneo, situado na extremidade da espinha, que controla o sexo, irriga o cerebelo e ativa as energias mentais concretas. A força poderosa que ali se armazena lembra o fogo da brasa dormida. Sob um controle espiritual superior, modela um Jesus poderoso na liderança e socorro às almas sofredoras, mas desperto por espírito ambicioso, inescrupuloso e mau, produz um Hitler. E assim como o chakra kundalini o consagra um santo pela aplicação benfeitora de sua energia tão poderosa, ele também destrói no seu vórtice flamejante o infeliz que lhe subverte o sentido criativo. Tanto ativa e cria, como escraviza e destrói, sob a sua fabulosa energia em eclosão.
Aliás, quando Miguel Arcanjo empunha a espada flamejante e impede o retorno de Adão e Eva ao paraíso, após o pecado original e a perfídia da serpente, ele simboliza o princípio de justiça sideral, a fim de neutralizar o espírito do homem, quando subverte os valores criativos do universo para o seu exclusivo bem. Enxotados do paraíso, Adão e Eva simbolizam os espíritos exilados de um orbe superior para outro inferior, como um afastamento justo e necessário num sentido reeducativo, embora sob uma vivência física mais inglória e difícil. Quando as almas ameaçam o equilíbrio coletivo de um orbe, pelos seus requintes degradantes, de paixões, vícios e destruição, que invertem o sentido superior da vida, elas precisam emigrar para ambientes inferiores, onde a terapêutica da dor e do sofrimento funciona como uma medicação salutar e redentora. Pergunta: o que subentende-se por seletivo, nessa classificação à direita e à esquerda do Cristo? Ramatiz: o Cristo simboliza o amor, em sua essência cósmica, é uma vibração sideral infinita, a qual distingue-nos ser o estado amoroso incondicional e infinitamente criativo. O espírito crístico é aquele que já ultrapassou a fronteira da egolatria, desfez a sua personalidade de homem velho, ainda cultuada tão vigorosamente nos mundos físicos pelas criaturas ignorantes da realidade espiritual. O amor é a natureza real de Deus. O homem só toma conhecimento da autenticidade divina do amor absoluto, através de sua própria manifestação crística. É um estado sideral superior e exclusivo dos anjos, que amparam os homens e, particularmente, aos arcanjos que vitalizam os planetas, as constelações e galáxias. São essas entidades transbordantes de amor que, em sua consciência sideral, incentivam, impelem e orientam as humanidades nos seus educandários de aperfeiçoamento planetário. Significam as fontes vivas de concentração e doação desse amor cósmico, que filtram na dosagem acessível às vidas menores. Lembram algo de transformadores siderais, que baixam a voltagem da usina divina para assim nutrir os astros e os seres. Pergunta: e qual é a diferença entre um homem cristão e o homem crístico? Ramatiz: o homem cristão é um seguidor da doutrina cristã baseado na vida e no evangelho divulgado por Jesus de Nazaré, no advento do cristianismo. Enquanto o homem cristão ainda se exterioriza na defesa de uma crença ou seita de sua simpatia, seja catolicismo, protestantismo, adventismo, umbanda e, mesmo, espiritismo, que não é doutrina sectária. O homem crístico, pelo seu espírito sem definições particularizadas ou preferências religiosas, absorve e catalisa em sua intimidade a essência interior do seu Cristo, ou arcanjo planetário, cujo estado espiritual abrange todo o orbe e até as constelações. O amor cósmico de Deus manifesta-se através dos seus arcanjos e anjos, na voltagem sideral adequada às humanidades encarnadas e sob o aprendizado espiritual. Os arcanjos atuam no sentido de plasmar a luz criativa da vida cósmica, de acordo com as necessidades do consumo dos orbes e sistemas planetários. Assim, quando os marcianos, jupiterianos, saturninos ou terráqueos já estiverem vivendo em si mesmos o amor do seu Cristo planetário, cuja segunda vinda é através da via interna do coração, eles serão homens crísticos, cujo amor é um fluxo incessante sem fronteiras ou separação. Enquanto o homem crístico se transforma na miniatura da manifestação do amor cósmico de Deus, que ele concentra em si através do seu Cristo planetário, vivendo esse princípio sublime acima de quaisquer simpatias, participações, preferências religiosas ou espiritualistas, o homem cristão ainda é um diferenciado no orbe. Em verdade, ele se move e age sob o controle remoto de sua crença, doutrina ou filosofia espiritualista, cujas ações e reações espirituais só decorrem através do filtro específico, mais ou menos extenso do credo que cultua e condicionou-se. Vive de modo a não ultrapassar o pensamento, a opinião ou concepção avançada dos seus sacerdotes católicos,
pastores luteranos ou adventistas, líderes umbandistas ou espíritas. Ele ainda se diferencia frontalmente do muçulmano, budista, mosaísta, toísta, confucionista, bramânico, hermetista, hinduísta ou tibetano, pois considera os postulados religiosos ou espiritualistas a que se simpatiza e cultua, como os mais certos e verdadeiros. Pergunta: o homem crístico, então, seria o homem universalista? Ramatiz: naturalmente, tudo é questão de palavras, porque o homem crístico já é uma pulsação humana divinizada pelo Cristo do seu orbe, sem fronteiras e sem peias religiosas, sem premeditações ou códigos espiritualistas, mas uma realização viva e incessante do próprio amor cósmico, manifesto na face do planeta. Sem dúvida, é de índole universalista, porque não se particulariza nem se submete a quaisquer lideranças doutrinárias. Nada poderá diferenciá-lo numa crença à parte, uma vez que Seita é realmente uma verruga no corpo do Cristo, o qual é manifestação de um só amor. O homem crístico ama e respeita, serve e ampara todos os credos, movimentos espiritualistas e igrejas religiosas, porque entende que os demais homens também buscam o verdadeiro amor de Deus e que ele, venturosamente, sente em si. É um amor tão sublime e inesgotável, como a fonte de água pura, que mais se purifica, tanto quanto mais lhe tiram o líquido do depósito. Em consequência, o sacerdote católico, pastor protestante, líder espírita ou chefe de umbanda são cristãos, porque o fundamento de suas doutrinas é o cristianismo, e suas fontes inspiradas na vida de Jesus. Mas eles só serão crísticos quando puderem viver a manifestação absoluta do Cristo, que se plasmou através do seu médium Jesus, e não apenas o fundamento de suas doutrinas religiosas. Pergunta: ainda sobre a questão do trigo e do joio, que simbolizam, respectivamente, os espíritos classificados à direita e esquerda do Cristo, são as profecias bíblicas a única fonte de esclarecimento desse acontecimento. Ramatiz: realmente, os tempos chegados, o juízo final e o reinado da besta do Apocalipse de João, cujo acontecimento já estás vivendo na atualidade, são profecias e predições bíblicas da autoria dos grandes profetas, como Isaías, Daniel, Jeremias, Ezequiel e outros, além dos profetas menores como Joel, Abdias, Jonas, Zacarias e Naum. E mesmo posteriormente à Bíblia, outros profetas mais modernos interpretaram e ratificaram as predições milenárias, em que Nostradamus foi o mais genial com suas centúrias, seguido de outros como Maximino Giraldi, Santo Odila, Frei Joanes, Cura d'Ars, Catarina de Emmerich, Frau Silbiger, Mãe Shipton, e ainda ultimamente Ernest Sgur, Lindo e Jeanne Dichon. Trata-se de uma operação incomum, que a divindade atribui às criaturas já dotadas de certa faculdade de predição, no sentido de a humanidade ir conhecendo os acontecimentos que devem ocorrer em épocas adequadas e a cada mudança de condição psíquica humana. Pergunta: porventura, essas profecias de tempos chegados, juízo final ou da besta do Apocalipse não poderiam ser apenas produtos de um excesso de imaginação, que se verifica comumente nas passagens bíblicas? Há relatos, na Bíblia, que ultrapassam até o bom senso, ou então, demasiadamente, altiloquentes. Que dizeis? Ramatiz: é evidente que a administração sideral do vosso orbe há de ser bem mais disciplinada e coerente do que qualquer empreitada dos administradores dos mundos materiais. Assim, apesar das críticas severas contra a Bíblia, cujas narrativas e acontecimentos algo censuráveis são atribuídos à palavra de Deus, a verdade é que se trata de um louvável roteiro a orientar tanto quanto possível os espíritos encarnados. Na composição da Bíblia, operaram inúmeros médiuns de alto gabarito espiritual, abalizados profetas já mencionados anteriormente, em que João é o mais avançado, quando predisse a sua mensagem apocalíptica. Alguns desses profetas ou médiuns do Velho Testamento já retornaram à Terra mais algumas vezes,
a fim de ajustar as velhas profecias ao nível das realizações científicas e do progresso da tecnologia moderna. Mas seria flagrante injustiça e até incoerência os puristas e exegetas da atualidade exigirem que, há mais de 2000 anos, o alto já pudesse transferir mensagens mediúnicas para a Terra, sem qualquer resíduo humano dos seus intérpretes, como realmente aconteceu na Bíblia. Sem dúvida, foi um esforço bem intencionado e incomum para a época, porquanto sob as tropelias, perversidades, vinganças e os costumes censuráveis da narrativa bíblica, também semeiam-se apelos, roteiros espirituais e exortações, que visam o melhor comportamento espiritual da humanidade. Aliás, alhures, já vos dissemos noutra obra, se a vossa civilização pretendesse escrever a sua Bíblia, adotando a mesma franqueza e simplicidade infantil, com que o povo judeu escreveu a sua, redigiria o mais imoral e bárbaro tratado de história humana, pois relataria mazelas bem piores e ignomínias religiosas praticadas em nome de Deus, de fazerem arrepiar os cabelos. Em consequência, a Bíblia deve ser admitida como um veículo gráfico de comunicação do Senhor, através dos próprios homens. E por ser uma confecção humana, embora inspirada por Deus, são compreensíveis os defeitos, as mazelas e as perturbações da própria vida física. E o aspecto algo incoerente, excêntrico ou aberrativo, que transparece nas enunciações proféticas bíblicas, ainda são defeitos resultantes da carência de imagens eletivas, elos ou acontecimentos necessários para se completar de modo compreensível a predição futura. Eles ainda não dispunham das conexões hoje conhecidas para encenar positiva e sensatamente os quadros preditos. Pergunta: poderias oferecer-nos algum exemplo mais concreto dessa carência de imagens eletivas, conexões ou acontecimentos necessários para se completar de modo sensato a predição dos profetas? Ramatiz: é algo semelhante à predição que fizemos há alguns lustros sobre a aproximação de um astro intruso, capaz de influir na elevação do eixo da Terra, e que também foi considerado ao pé da letra em uma concepção basicamente física, quando ainda se trata de um vaticínio sob um véu cabalístico. Nota do médium, vídeo capítulo Astro Intruso e a sua influência sobre a Terra, da obra Mensagens do Astral, de Ramatiz, cujas primeiras publicações datam de 1949, sob o título de Conexão de Profecias. Alguns críticos confundiram um acontecimento, cuja lógica ainda dependia de descobertas futuras na pesquisa dos campos astronômicos magnéticos, como um fenômeno exclusivamente de um orbe físico. Atualmente, essa predição, que parecia aberrativa, já se mostra cada vez mais coerente e autêntica, graças às últimas descobertas pela astronomia terrícola. Fim da nota. Assim, um acontecimento corretamente profetizado ainda aguarda de modo cabalístico o desenvolvimento gradativo de fatos ou descobertas, que devem se verificar através de séculos e até milênios, para então delinear a sua configuração sensata e definitiva. As profecias ainda são incompreensíveis na época do seu vaticínio, pois em face de certos elos, conexões e preenchimentos de atos, elas só principiam a ser positivadas ou conhecidas conforme o progresso e as novas descobertas científicas e técnicas do mundo. Muitas profecias não oferecem base para uma análise séria e, então, provocam zombarias e até protestos, quer devido à sua simbologia muito excêntrica, que vela a realidade, como em face do arrojo prematuro para a época. Pergunta: poderias explicar-nos melhor o assunto? Ramatiz: quando há 2000 anos João Evangelista predisse que no fim dos tempos, ou no juízo final, as carroças e os barcos voariam, isso sacudiu de risos os próprios conterrâneos doutos, racionalistas da época e falhos de qualquer percepção intuitiva. Os críticos positivos ou científicos, habitualmente modelados como ratos de laboratório apalpando os fenômenos transitórios da matéria, jamais poderiam admitir a incrível aberração de cavalos,
carroças e barcos poderem voar entre as nuvens, de modo tão simples, como faziam os papagaios de papel. Mas a profecia de João Evangelista, fisicamente impossível na época, ocultava-se sob um véu cabalístico, dependendo apenas de certos elos ou elementos intermediários futuros, mas lógicos, para ajustar-se à sua futura e autêntica descrição. À medida que esses elos ou conexões intermediárias fossem descobertos e assentados pela ciência do mundo, também a profecia se tornaria positiva e cada vez mais sensata e plausível, em face da coerência aproximando os seus extremos milenários. Pergunta: como poderíamos entender a natureza desses elos ou conexões capazes de tornarem a profecia de João Evangelista cada vez mais coerente e concreta? Ramatiz: sob as descobertas científicas e incessantes experimentos técnicos, a velha carroça se despojou de sua configuração primária e impossível de voar, à medida que o homem descobria novos meios de propulsão, desde o aproveitamento do vapor de água até a descoberta da moderna gasolina. Em breve, graças a motor à base de combustível de petróleo, os seus HP, ou cavalos de força, terminaram por substituir os tradicionais cavalos de carne e ossos das carroças. A pequena hélice, que apenas servia para aliviar a temperatura interior dos veículos motorizados, graças ao talento de Santos Dumont, passou a girar no exterior sob vigoroso potencial energético e, pouco a pouco, a carroça elevou-se do solo e se pôs a voar na figura da aeronave, tão exatamente como João Evangelista havia previsto 2000 anos antes. E o barco, por sua vez, firmado no mesmo sucesso da carroça em sua metamorfose para o avião, após se transformar num bote motorizado e singrar os rios, também liberou-se da água e voou na figura alada e pitoresca do hidroavião. E João deixou de ser um profeta visionário ou delirante para ser reconhecido como um homem comum e atuado pela voz do Senhor, capaz de prever, com absoluta segurança, o evento da carroça e do barco transformados em avião e hidroavião. Os tolos foram justamente aqueles críticos que, pela sua intuição deficiente, julgaram insensato e excêntrico, em sua época, o vaticínio que o profeta João havia concebido por força de sua peculiar percepção psíquica incomum. É o que também sucede com as predições de fim de tempos, juízo final e a besta do Apocalipse, já em franca atividade, porque os elos e as conexões intermediárias faltantes, atualmente, já preenchem muitos hiatos duvidosos e positivam esses acontecimentos trágicos dos vossos dias. Pergunta: poderias expor-nos alguns exemplos sobre esse assunto, ou seja, algum fato positivado que comprove alguma predição? Ramatiz: há 2000 anos, os profetas e principalmente João Evangelista, num dos seus vaticínios mais importantes e acontecíveis na hora dos tempos, expunham que o fogo choveria do céu, o que deve ter causado muita zombaria e desconfiança, uma vez que do céu só pode chover água, jamais o fogo. Mas em face do progresso da física e da química, aliado aos eventos eletrônicos e metalúrgicos, a ciência terrena confeccionou a bomba atômica e, sem dúvida, a profecia já se realizou através de todas as explosões nucleares. Pergunta: em vossas enunciações anteriores, com referência ao exílio de espíritos classificados à esquerda do Cristo, ser-vos-ia possível citar alguma passagem bíblica tradicional e conhecida, que possa confirmar esse acontecimento? Ramatiz: existem diversas alusões ao mesmo assunto, tanto no Velho como no Novo Testamento, e que seria fastidioso esmiuçar nesta obra. Mas acreditamos que a conhecida parábola do festim de bodas, a qual já consideramos, em capítulo especial nesta obra, também pode servir de paradigma para comprovar a emigração dos espíritos esquerdistas do Cristo, para um mundo físico mais inferior do que a Terra. Sob sucinta análise, relembramos que na parábola do festim de bodas, Jesus faz alusão direta à necessidade de todos os homens sanarem o seu perispírito de quaisquer impurezas e resíduos,
a fim de se manter em equilíbrio na frequência sutilíssima do campo angélico edênico. Em consequência, as almas classificadas à esquerda do Cristo são as portadoras de perispíritos ainda obscuros, sobrecarregados de muitas toxinas, resultantes de uma vivência muito animalizada. Elas estão bem simbolizadas no festim de bodas, na figura do intruso, que ainda não possui a graça da túnica nupcial. É muito significativo o trecho final dessa parábola, quando assim diz: o festim de bodas está inteiramente preparado, mas, dos muitos que para ele foram chamados, só poucos eram dignos de serem escolhidos. Isso reflete, perfeitamente, a seleção de juízo final, em que 2/3 da humanidade terrícola serão exilados para outro orbe primário, restando apenas 1/3 escolhido, com direito às futuras reencarnações na própria Terra. O festim de bodas define claramente o exílio dos espíritos reprovados à esquerda do Cristo, quando o Rei ordena que o intruso seja lançado nas trevas exteriores, isto é, sinonimicamente, afastado, despejado ou mesmo exilado para outro orbe. Pergunta: muitos estudiosos do espiritismo estranham essa imigração de espíritos terrícolas para um orbe inferior, o que lhes parece uma retrogradação ilógica, ou inferiorização insensata, que altera o esquema de evolução espiritual do homem. Alegam que as almas já graduadas para viver na Terra, jamais deveriam decair pela encarnação em plano inferior. Que dizeis? Ramatiz: os espíritos exilados da Terra não retrocedem em sua contextura íntima e graduação espiritual, nem serão rebaixados, só pelo fato de renascerem em novos corpos mais rudes e habitarem um ambiente mais primário. Eles apenas transferem-se de uma condição transitória terrícola para igual condição educativa no outro orbe físico, embora para viver existência mais dificultosa e compulsória. O general que enverga um macacão de algodão para ajustar algum defeito mecânico no seu veículo, não decai do seu tino militar nem é rebaixado de posto, só porque desveste o seu uniforme hierárquico e cuida de tarefas mais rudes. Einstein tanto pode colher flores no cume dos Alpes, como partir lenha na floresta negra alemã, sem que por isso ele deixe de ser o famoso matemático autor da teoria da relatividade. A simples mudança de ambiente, de moradia ou de traje, não modifica o conteúdo íntimo do ser, nem o degrada para condições inferiores. Os espíritos terrícolas transferidos para outro mundo físico inferior, cuja humanidade ainda se situa no limite da animalidade dos trogloditas, apenas terão de armazenar o seu conhecimento e a sua experiência adquiridos na Terra, em face do seu reajuste num ambiente mais rústico e um gênero humano imaturo. Mas embora devam envergar trajes carnais hirsutos e primitivos, como filhos dos homens das cavernas, nem por isso há de apagar-se a sua memória perispiritual, a qual lhes é acervo definitivo e elaborado através de múltiplas vidas pregressas. Pergunta: mas essa imigração de espíritos terrícolas para um mundo inferior e muito aquém do que já usufruíram na Terra parece-nos mais punitiva do que mesmo reeducativa. Estamos certos. Ramatiz: as vidas nas faces dos orbes físicos são apenas ensejos ou recursos educativos, no sentido de se plasmarem as consciências individuais dos espíritos recém-saídos da energia psíquica cósmica. Através das inúmeras situações e testes pedagógicos dos mundos materiais, as centelhas espirituais promovem a sua própria conscientização, adquirindo a noção de existir, e o saber pelo pensar. Ademais, as próprias forças sublimadas da vivência animal, acasalando-se com as energias sutilíssimas atraídas dos planos superiores, constituem-se na substância fundamental da estrutura e configuração do perispírito do homem encarnado. Em consequência, o perispírito se organiza no limiar das forças refinadas da animalidade e, também, pelas energias descidas da fonte sidérea divina. Mas durante esse intercâmbio ou ativação entre o espírito e a matéria, no sentido de se desenvolver a consciência espiritual do homem,
O seu perispírito também se manta do residual inferior produzido pelo campo vigoroso e instintivo da contribuição animal. Tratando-se de um veículo definitivo e que opera normalmente nos planos superiores da angelitude, o perispírito, então, precisa submeter-se a uma terapia ou saneamento energético, a fim de o espírito desencarnado conseguir alcançar os campos e forças mais sutis da vida espiritual. Mas o processo que sublima e purifica o perispírito e o liberta do residual inferior consequente às suas experiências vividas na matéria, que o diafaniza para a espiritualidade, atua à semelhança de um lixamento em todos os interstícios perispirituais, cujo atrito, então, repercute no campo nervoso do encarnado, causando-lhe a reação conceptual da dor ou do sofrimento tão indesejáveis. Trata-se de algo semelhante a um circuito no campo físico, mas que atinge de modo aflitivo e desagradável o campo psíquico. É, enfim, a cota de sacrifício, que resulta durante a elaboração da consciência espiritual do novo indivíduo, modelado no seio de Deus. Em consequência, os mundos físicos funcionam como verdadeiras lixas de áspera granulação, que extirpam, compulsoriamente, da veste perispiritual a crosta dos resíduos e das paixões da animalidade instintiva. E quando os espíritos matriculados no curso primário dos mundos físicos são reprovados no exame escolar ou de juízo final, porque ainda lhes predomina a instintividade animal sobre a frequência siderea perispiritual, então, só resta à administração sideral despejar os maus inquilinos para outra moradia agreste, mas eletiva para eles recapitularem as lições negligenciadas. Não se trata de nenhuma punição ou castigo de Deus, mas simplesmente uma operação retificadora, cuja finalidade essencial é promover a ventura do ser. Pergunta, ainda sobre o tema do festim de bodas, quais são as imagens ou configurações alusivas, que nos indica especificamente o acontecimento dos espíritos reprovados serem alijados para outro mundo inferior? Ramatiz, na parábola do festim de bodas é muito significativo quando o rei indaga ao intruso, que se encontra em situação ilegal no banquete divino: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? Sem dúvida, o Senhor ali figurado como rei refere-se ao fato de o convidado apresentar-se sem a túnica nupcial, ou conforme já vos dissemos, sem o perispírito devidamente higienizado ou imaculado. É fácil de aperceber-se que o intruso não oferece as condições autênticas exigíveis para poder se ajustar em equilíbrio com o ambiente superior e, consequentemente, deve ser dali expulso. Ele vivia satisfatoriamente condicionado num ambiente inferior e, por lei vibratória, então, até deve sentir dificuldade em mudar-se para um nível superior. É de lei, no mundo físico, que o sapo viva no pântano nauseabundo, que lhe é o ambiente apropriado, enquanto o colibri esvoaça entre os odores das flores. Cada ser vive de acordo com a sua eletividade ambiental e, por esse motivo, o colibri sucumbe asfixiado no mesmo lodo onde o sapo coacha eufórico. O tema dessa parábola, portanto, presta-se muitíssimo para também explicar e comprovar o exílio dos espíritos reprovados na seleção de juízo final da terra. A figura do convidado intruso do festim de bodas simboliza o conjunto de espíritos que devem ser alijados da face da terra, porque eles não conseguiram aprender o ABC do amor e, portanto, não possuem as condições necessárias para se reencarnarem no próximo milênio no orbe em prosseguimento ao seu desenvolvimento consciencial. Isso porque a Terra, já devidamente reformada e ajustada geologicamente, será um planeta sem ódios e sem guerras, onde há de predominar a busca da sabedoria e das atividades criativas, através da arte e da ciência sublimadas pela fraternidade. A parábola do festim de bodas não só identifica o tipo espiritual terrícola reprovado no juízo final, e simbolizado na figura do hóspede intruso, como ainda assinala o exílio dos esquerdistas do Cristo para as trevas exteriores, onde há prantos e ranger de dentes. Essa figura ajusta-se perfeitamente ao simbolismo de um mundo físico primário,
ainda povoado por uma vida animal selvática e feroz. Só no mundo físico de natureza agreste é que realmente pode existir ranger de dentes e prantos, como símbolo da animalidade, e onde ainda há graça, violência, guerra e ferocidade na luta pela sobrevivência, tão comuns à maioria dos atuais terrícolas. Qualquer discípulo de filosofia espiritualista, baseado no pensamento oriental, sabe que, ao buscar o reino dos céus, o candidato deve trilhar a senda interna do espírito, apurar a sua sensibilidade psíquica e aperceber-se do que é divino. Deste modo, as trevas exteriores, mencionadas por Jesus, nada mais são do que o caminho exterior, transitado pela alma encarnada, através do seu invólucro físico. Em consequência, os espíritos que negligenciarem o seu aprimoramento espiritual, desprezando a senda interna, deverão recuperar o tempo perdido e recapitular suas lições ao longo do caminho externo, numa vida física ainda mais dificultosa e mais dolorosa, porque se trata de uma verdadeira restauração para o nível do qual decaíram na Terra. Pergunta: que dizeis quanto à referência mencionada no festim de bodas de que muitos serão os chamados e poucos os escolhidos? Ramatiz: até o fim do século atual, período em que se processa o profético juízo final, e época dos tempos chegados, provavelmente devem ser convocados à reencarnação mais de 5 bilhões de espíritos na erraticidade, para aí no mundo físico darem o testemunho da evolução espiritual. Antigos magos negros serão chamados a militar na magia branca de Umbanda, e muitos retornarão às antigas práticas em prejuízo do próximo, ainda estimulados pela sua deficiência espiritual. Entre antigos inquisidores, líderes sombrios da Idade Média, polemistas de dissensões religiosas e mesmo políticas, serão convidados a participar da renovação espiritual do mundo, embora muitos deles ainda devam prosseguir preferindo as discussões estéreis à ação crística. Mas, conforme as estatísticas da administração sideral, apenas 1/3 da vossa humanidade deverá ser escolhido à direita do Cristo e gozar da concessão de voltar a encarnar-se na Terra, no próximo milênio. Os 2/3 restantes compreendem os feixes de joio, que atados de pés e mãos, e pela sua irresponsabilidade espiritual, serão classificados à esquerda do Cristo e obrigados a migrar para um mundo primitivo, onde o homem ali mal consegue amarrar machados de pedra. São esses espíritos escravos do mundo de César, que preferiram, exclusivamente, a porta larga dos prazeres, vícios, das ignomínias, paixões e facilidades humanas, desprezando a porta estreita, que simboliza o dever, estoicismo, paciência e resignação. Pergunta: e quais são as características fundamentais dos espíritos classificados à direita do Cristo e ajustados ao conceito evangélico dos poucos escolhidos? Ramatiz: os direitistas do Cristo abrangem aquele povo tão tradicionalmente explícito pela Bíblia, e que o Senhor assim exorta através das palavras de Mateus: eu farei passar a terça parte pelo fogo, e eu a queimarei como se queima a prata e a provarei como se prova o ouro, pois tu és o meu povo bem-aventurado, o que leva a vestidura do cordeiro para ter parte na árvore da vida e entrar na Nova Jerusalém pelas portas oficiais. É evidente que o mestre só poderia referir-se à Nova Jerusalém após a premissa lógica de que deveria ter existido anteriormente uma velha Jerusalém. Realmente, no esquema sideral, a terra inclinada em seu eixo simboliza a velha Jerusalém, enquanto a nova terra, já verticalizada, corresponde à enunciação simbólica da Nova Jerusalém. Evidentemente, os espíritos que podem entrar na Nova Jerusalém, pelas portas oficiais, são justamente as entidades aprovadas no juízo final e credenciadas para novas encarnações terrícolas no terceiro milênio, cujas características estão definidas anteriormente. A entrada pelas portas oficiais significa a encarnação para fins criativos, sem a morbidade e teratologia do atual mundo. A Terra, então, há de ser um planeta de prazeres sadios e de cooperação mútua, em face da harmonia e alto índice de afinidade e propósitos dos novos inquilinos.
No entanto, os reprovados à esquerda do Cristo, cuja baixa frequência espiritual ainda é consequência de sua imantação pelo instinto animal, hão de ser rejeitados por se tratar de entidades que perturbam os da Nova Jerusalém, que ainda não oferecem a suficiente resistência espiritual contra as tendências inferiores. Pergunta: quais são outras particularidades características do povo de Deus, que é provado como se prova o ouro e a prata? Ramatiz: o simbolismo da queima da prata significa o sacrifício, o perdão, a renúncia, humilhação e injustiça tão comuns na vida física, e a prova do ouro indica que apesar da ganga dos vícios, pecados e paixões, o povo de Deus elimina essa impureza e sobrepaira acima das mazelas humanas. Consequentemente, o povo de Deus compreende os espíritos amorosos, honestos, caritativos, frugais, sinceros, puros, fiéis, tolerantes, resignados, humildes, pacientes e pacíficos, cuja frequência angélica já os imuniza contra os impactos inferiores do instinto animal. E conforme afirma o apóstolo Mateus, ao reviver as palavras de Jesus, o povo de Deus herdará a terra, ou seja, liberados de quaisquer julgamentos ou dores, pois quem herda recebe um bem, do qual pode dispor como melhor lhe aprouver. Pergunta: mas essas profecias implacáveis de juízo final e fim de tempos não comprovam o fatalismo de uma deliberação antecipadamente punitiva, e que assim desmente algo da bondade, justiça e magnanimidade de Deus? Ramatiz: como explicamos alhures, os atributos de Deus são extrapolações humanas por falta de melhores explicações. Assim, Deus é o conjunto de leis e princípios feitos para que os homens se angelizem independentemente de quaisquer deliberações punitivas. A lei não castiga, mas apenas reajusta e aprimora no sentido de harmonia sideral. Somente depois que os espíritos persistem na delinquência espiritual e causam prejuízos a outrem, ou a si mesmos, é que surge a providência sideral corretiva e, sobretudo, educativa. Aliás, há exemplos na própria Bíblia, que demonstram essa tolerância divina e assustação de consequências funestas à última hora, porque o homem se converteu ao bem. É o caso de Nínive, a cidade corrupta dos assírios que, apesar de predito seu aniquilamento total, deixou de ser destruída, graças à conversão sincera e imediata de sua população. Os habitantes de Nínive integraram-se completamente aos bens morais do espírito, repudiaram o vício, fizeram penitência purificadora catalisando as energias espirituais pela modificação interior, assim que os profetas anunciaram-lhes a destruição de sua cidade. No entanto, noutro exemplo exposto, a Bíblia noticia que os profetas e os sacerdotes prediziam a terrível catástrofe do dilúvio, mas o povo gozador e descrente ria e dançava, no simbolismo de quem não dá importância aos conselhos e advertências superiores, pela tradicional negatividade humana. E o dilúvio, então, ocorreu, sem que houvesse proteção e salvação daquela gente apanhada de surpresa, exceto Noé e seus parentes, salvos em seu tradicional palácio flutuante, e que a lenda transmitiu sob a figura simbólica de uma arca lotada por aves e bichos. Igualmente, na atualidade, também existem advertências claríssimas de suma importância para os bons entendedores, que já comprovam a positivação das profecias, quanto à inexorável sucessão de acontecimentos dramáticos de fim de tempos. Aliás, repete-se novamente a velha cena das advertências do tempo de Noé sobre as catástrofes que se sucederão, mas a humanidade terrícola dança e ri, enquanto o mundo submerge-se no caos social, político, econômico e existencial, vivendo o mais severo e trágico exame de sua história. Mergulhados no mar das paixões, poucos homens se apercebem dos proféticos sinais que já se concretizam no cenário da Terra e marcam o juízo final em processo seletivo desde o ano de 1950. Ao desfolhar do calendário terreno, a lei divina classifica o trigo à direita e o joio à esquerda do Cristo, confirmando profecia milenária.
Enquanto isso, absolutamente despreocupada, a humanidade terrícola vive perigosamente era da besta, do vaticínio de João Evangelista, pelo seu Apocalipse, e se engolfa na prática de atos e iniciativas tão inferiores, que a subjugam e emantam cada vez mais a linhagem inferior da animalidade. É por isso que Jesus sempre advertia: há homens que têm olhos e não veem, que têm ouvidos e não ouvem, os quais subestimam